E mais um conteúdo novo que é sobre as férias. Então vamos lá dar continuidade nas aulas. Passar aqui. Então vamos lá. Férias. Quais são os seus direitos? Então, férias, ele é um descanso concedido ao empregado que trabalha pelo menos um ano para o empregador. E esse direito ele é assegurado no artigo 7, inciso 8 da Constituição da República, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal. Da aquisição, quando eu tenho direito a essas férias, né? Então, eu tenho um período aquisitivo. O trabalhador adquire direito às férias após cada período de 12 meses. Quando ele tem 12 meses trabalhados, ele adquire um período aquisitivo de vigência do contrato de trabalho, ou seja, conta-se o ano contratual e não o ano civil, né, da CLT, artigo 130. Esse ano civil é aquele ano em que o mês de fevereiro tem 29 dias, certo? Então não conta apenas 12 meses. Algumas circunstâncias interrompem essa contagem, como a do empregado que deixa o emprego e não é readmitido em 60 dias, ou que permanece em licença remunerada por mais de 30 dias. Outras hipóteses estão previstas na lei, na CLT, artigo 131 e 132. Da concessão. Então, nós temos o período aquisitivo, que é referente aos 12 meses trabalhados. A partir desse primeiro ano de trabalho, que é o período aquisitivo, inicia-se a contagem do período de concessão, né, das férias, período concessivo. Aí a escolha do período depende da concordância do empregador, que pode definir as escalas de férias. A lei prevê duas exceções. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não restar prejuízo para o serviço. Outra hipótese é do empregado estudante menor de 18 anos que tem o direito de fazer coincidir suas férias com as escolas. Né? Se o estudante, eu sou estudante, eu tiro férias em 2 períodos, né? No mês de julho e dezembro. Então, eu posso coincidir as minhas férias, né? Eu tenho esse direito de tirar em julho ou dezembro. Início. Como é que se dá o início das minhas férias? Então, é vedado o início das férias nos 2 dias que antecedem um feriado ou o descanso semanal remunerado. Então, se tem um feriado numa quarta-feira, na segunda você não pode tirar, entendeu? Ou domingo, né? Você tem um descanso que é no domingo, então você não pode tirar na sexta-feira, na quinta-feira, de preferencialmente de segunda a quarta, certo? O início das férias deve ser comunicado ao empregado com antecedência mínima de 30 dias, por escrito e mediante recibo, com a apresentação da carteira de trabalho para anotação dos períodos aquisitivos e concessivos. Antigamente, né, antes da carteira digital, a gente fazia todas essas anotações manualmente, né, na carteira física. Hoje não, devido ao E-Social e a carteira digital, você vai direto para a carteira digital. Essa anotação gera a presunção relativa de veracidade em proveito do empregador, conforme o artigo 40, inciso 1 da CLT e a súmula 12 do TST. Do fracionamento. Isso é uma lei nova, né? Até 2017, a CLT exigia que as férias fossem usufruídas num só período de 30 dias. A partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, né, da Lei 13.467 do ano de 2017, desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, desde que
um deles não seja inferior a 14 dias e os demais não sejam inferiores a 5 dias corridos, né? Cada um. Artigo 134, parágrafo 1 da CLT. Aí eu coloquei uma imagem aí para vocês saberem como é o que pode e o que não pode, né? Do parcelamento de férias. Aí o menor período não pode ter menor do que 5 dias, o maior período deve ser de pelo menos 14 dias. E aí tem aqui, né? Você pode conceder férias 15 mais 5 mais 10, ou dar de 20 dias mais 10, 14 dias mais 9 mais 6, ou os 30 dias corridos. E aí essa outra tabelinha aqui não pode a forma que você não deve conceder as férias ao funcionário, caso ele concorde em fracionar suas férias. Das faltas. Faltas é muito importante, porque isso dá direito ao funcionário a perder dias, né, de descanso. As faltas ao serviço podem ter impactado no direito de férias. De acordo com o artigo 130 da CLT, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Essas faltas, quando são, né, descontadas aqui no caso, são faltas injustificadas, certo? Então, quando o funcionário faltar, né, mais de 5 vezes, ele só terá 24 dias corridos de férias e não 30. Quando houver de 6 a 14 faltas, ele terá direito a 18 dias corridos. E quando houver tido de 15 a 23 faltas, ele terá direito a 12 dias corridos. E quando houver tido de 24 a 32, ele perde. Não é considerado falta de serviço. Deixa eu ver aqui, foi 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas, né? Então ele não perde, que é de 24 a 32 faltas, ele só vai ter direito a 12 dias. Não é considerado falta ao serviço a licença compulsória por motivo de maternidade ou aborto, por motivo de acidente de trabalho ou de enfermidade atestado pelo INSS. A ausência justificada pela empresa durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando o réu não for submetido ao júri ou absolvido. Então, aí as faltinhas tem que estar ligado, porque o funcionário ele vai perder dias, né, de descanso. E o trabalho durante as férias, eu posso trabalhar? Então, durante as férias, o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regular, no caso de 2 empregos. E aí temos as férias coletivas, mais conhecidas como as férias, né, no final do ano, as festivas. Muitas empresas elas dão essas férias coletivas. Os empregados de uma empresa, podem ter férias coletivas em período determinado pelo empregador. Neste caso, as férias podem ser divididas em 2 períodos anuais, desde que nenhum seja inferior a 10 dias corridos. As datas devem ser comunicadas pelo empregador aos sindicatos da categoria profissional e afixada nos locais de trabalho. Os empregados contratados há menos de 12 meses podem ter férias coletivas proporcionais e depois disso deverá ser iniciada nova contagem de período aquisitivo. Então, se você tem 5 meses, essas férias coletivas vai ser proporcional a esses 5 meses. Remuneração. A Constituição da República assegura o gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, né? Que está na Constituição, esse valor de 1/3 a mais. Então, de acordo com o artigo 142 da CLT, depende qual é a base utilizada para o cálculo do salário. Quando este for pago por hora com jornadas variáveis, que são essas jornadas variáveis? Hora extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidades, comissões,
Então, todos esses adicionais, essas jornadas variáveis, devem se apurar a média do período aquisitivo. Quando for pago por tarefa, a base será a média da produção no período aquisitivo. Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, o cálculo leva em conta a média recebida nos 12 meses anteriores à concessão das férias. Também se computa para a remuneração das férias os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso, que é periculosidade. Conversão em dinheiro, né? Muitos empregados aí gostam de vender alguma parte desse descanso para ficar disponível para a empresa. Então, o empregado ele pode converter em abono pecuniário um terço do período de férias, um valor correspondente à remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Para tanto, ele deve se manifestar até 15 dias antes da conclusão do período aquisitivo. Esse direito não se aplica aos casos de trabalho em tempo parcial nem aos professores. E aí temos as férias não concedidas, né? No artigo 137 da CLT, prevê um conjunto de sanções ao empregador que não concede ou atrasa a concessão ou a remuneração das férias de seus empregados. Caso sejam concedidas após o fim do período concessivo, que é a data limite, né, que o empregador tem para dar ao funcionário, então eu fechei um período aquisitivo de 12 meses, entrou o período concessivo, né, que o empregador tem até 11 meses para frente para poder conceder essas férias ao funcionário, e aí o empregador não concedeu essas férias. Aí o que é que acontece? As férias são remuneradas em dobro. De acordo com a súmula 81 do TST, se apenas parte das férias forem gozadas após o período concessivo, remuneram-se em dias excedentes em dobro, né? Se foram alguns dias que passou do período concessivo, vai ser remunerado apenas esses dias excedentes. No caso de não concessão, o empregado pode ajuizar reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, né? Fixe o período de férias sob pena de multa diária. Há ainda previsão de multa administrativa. No caso aqui de fim de contrato, ao fim do contrato, as férias adquiridas e não usufruídas devem ser indenizadas. No caso de empregados com menos de um ano de contrato, a lei assegura indenização proporcional ao tempo de serviço prestado. Se a dispensa for sem justa causa ou quando o contrato por tempo determinado chegar ao fim. Os empregados com mais de um ano de contrato também têm direito às férias proporcionais, desde que a demissão não seja por justa causa, né? Está lá previsto na súmula 171 do TST. Aí temos as férias pagas, mas não gozadas. O gozo de férias é considerado um direito indisponível, ou seja, o empregado ele não pode abrir mão dela. Assim, o empregador que remunera férias não gozadas e as converte em dinheiro para o empregado age de forma ilícita. Então, não é legal você pagar, né, remunerar esse funcionário esse período de férias que ele tem de descanso e ele não gozar essas férias. Então, é uma forma ilícita. Não pode.